Inteligência Portuária. Apoio T2S, software para o setor portuário. Olá, sejam bem-vindos ao Inteligência Portuária, aqui na sua TV Tati, aqui no Olho da Band. Lembrando aqui na minha lapela hoje, o último dia, né, os últimos dias do mês de outubro, lembrando aí prevenção ao câncer de mama. Então você, mulher, faça o autoexame, visite o médico regularmente. E vocês, homens, Novembro Azul chegando, também vamos cuidar da saúde aí, homens e mulheres ao médico com frequência. O programa de hoje vai falar de tecnologia pura, soluções tecnológicas unificadas. O que é isso, como surgiu? E recebemos hoje Guilherme Passos de Souza, diretor de operações e infraestrutura da Consudata Comunicação de Dados, ou melhor, diretor de operações e estratégia. Isso, eu ia fazer essa correção. Temos o Ronald Altaulo, né, que é o diretor de infraestrutura da empresa, Guilherme, né, Luiz Carlos Tenório Marcondes, que é o nosso fundador, diretor-presidente, e o Guilherme aqui como diretor de operações e estratégia. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Marcelino, pelo convite. Parabéns aí pelo seu programa. Parabéns aí pela iniciativa aí da Band Tati Litoral, né? Acho que é algo que faltava aqui dentro do nosso setor. Um programa para mostrar o lado dos bastidores, né, de quem faz realmente a tecnologia para que esse porto aqui consiga operar. Legal, Guilherme. Falando não somente no Porto de Santos, mas todos os tomadores de serviços, os CEOs de TI acabam tendo uma dor de cabeça enorme quando tem que gerir fornecimento de tecnologias por várias frentes distintas, né, ou vários fornecedores distintos. Como é que surgiu a ideia da Consudata, completando 30 anos nesse ano, né, de 2021, prover soluções de forma integrada? No começo não era assim, né, há 30 anos atrás? Então, a Consudata, aliás, daqui 3 semanas ela completa aí efetivamente os seus 30 anos, dia 14/11, né? E ela surgiu oriunda de 2 técnicos da Embratel, oriundos de telecomunicações. Eu entrei na Consudata, vim para somar no time aí no final da década de 90, já tem mais de 20 anos, trazendo a parte da computação, a parte da tecnologia, né? Eu sou formado em ciências da computação, para que a gente tivesse aí a TIC, né? Tecnologia da Informação e de Comunicação. E de lá para cá, a Consudata, ela se especializou dentro do segmento portuário, foram diversos terminais portuários construídos, montados aí com os nossos projetos, e que culminou aí no nosso data center, o único data center especializado em portos que nós temos aqui no Brasil. Legal, pessoal. Lembrando, né, quando a gente fala em soluções tecnológicas unificadas, né, a Consudata foi pioneira nesse sentido. Vocês imaginem na década de 90, quando uma operadora, né, chegava na porta do terminal e entregava lá uma última milha, que a gente chama um link de internet, uma fibra ótica com linhas telefônicas, e o terminal não sabia o que fazer com aquilo. Como conectar a operadora ao universo, à operação daquele terminal ou daquela empresa. Foi justamente isso que a Consudata resolveu e veio ampliando em todos esses anos, né, Guilherme? Hoje as verticais, quais são? Se você pudesse enumerar aí de 1 a 6, 1 a 8, quais são as verticais de negócio? Eu diria que o nosso core business é a infraestrutura de TIC, né, que engloba toda a parte de servidores, comunicação, segurança da informação. Mas nós temos aí 5 unidades de negócio hoje na empresa. O data center e a parte de cloud computing, que abriga aí hoje os principais players aí do setor portuário e de outros setores também. Nós não atuamos só no setor portuário, é importante dizer isso daí. A parte de consultoria, que é hoje focada na prestação de serviços de TI, né? O segundo nível de consultoria dentro das empresas, onde a gente atua com redes, servidores, segurança da informação. Infraestrutura propriamente dita, uma equipe que constrói tubulações, abre valetas em ruas, lança fibras óticas, é um processo mais braçal, digamos assim. Temos também a unidade de engenharia, que nós montamos para conseguir fazer as entregas, para que esses grandes empreendimentos dentro da logística e portos que necessitam, que é a parte de projeto básico, projeto executivo, documentações as-built e também a parte de laudos técnicos, dos mais diversos, focados na área de tecnologia em si.
Legal. E dentro desse contexto, né, o Guilherme? Desculpa. E telecomunicações, eu falei 5, acabei falando 4. Telecomunicações é uma área muito forte, a Consudata é oriunda dessa área, eu acabei deixando no final e não falando dela, onde nós provemos toda a parte de internet para o setor corporativo, somente empresas, links de conexão LAN-to-LAN, que é a interligação de empresas, e também toda a parte de comunicação sem fio dentro das estruturas, dentro dos terminais, dentro dos pátios, dentro das indústrias e armazéns. Legal. Dentro desse contexto todo, né, você falou que é oriundo da área da ciência da computação, unindo as outras expertises lá na Consudata, como os gerentes, o próprio Ronald, diretor de infraestrutura, o fundador Tenório, enfim. Então, vocês conseguiram dar uma característica multidisciplinar para a empresa nesse sentido, né? Falando um pouquinho, a gente tem até aqui no nosso estúdio algumas figuras que são remetentes à estrutura da Consudata, em si, as torres de telecomunicações, vocês têm os anéis óticos pela cidade, enfim. Então, vocês provêm o que era uma dor de cabeça no passado, que era a última milha, adentrar aos gates do porto, vocês levam essa solução até os sistemas e servidores dos clientes. Passaram todos esses anos, né, Guilherme? Vocês também são oriundos da área acadêmica, você e o Tenório, tem essa preocupação com a mão de obra qualificada também, e a gente teve agora uma transformação digital nos últimos 3, 4 anos. Estamos falando aí da gestão 4.0, dos portos 4.0, e aí um termo até que você trouxe para mim recentemente, que é a sociedade 4.0, não, engana-se, sociedade 5.0. Explique um pouquinho para a gente, ô Guilherme, o que significa portos 4.0 e essa interligação com a sociedade 5.0? Vamos lá. Toda a aplicação das tecnologias da indústria 4.0, elas estão aí em pleno vapor. Essa transformação digital ela foi, de certa forma, acelerada pela pandemia. Todos os modelos de negócio tiveram que vir para o mundo digital. No entanto, ainda estamos engatinhando na aplicação dessas tecnologias 4.0 em todos os setores. Quando a gente fala de tecnologias 4.0, a gente está falando de blockchain, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de internet das coisas, que é algo que a gente já discutiu bastante aqui, a gente está falando de 5G, que vai propiciar aí o crescimento, né, da evolução tecnológica nesse sentido das tecnologias 4.0. O que seria a sociedade 5.0? A sociedade 5.0 é justamente essa sociedade nova, moldada com base nessas transformações. Então, a gente, nos próximos 10 anos, a previsão é que a gente tenha uma transformação muito grande. Muita coisa, muita robótica entrando dentro do nosso dia a dia. Supermercados como o Amazon Go, que você consegue fazer compras e pagar sem caixa, sem ninguém te fiscalizar. Pizzarias, né? Eu publiquei recentemente no meu LinkedIn uma pizzaria na França, onde todo o processo de fabricação da pizza, pagamento, tudo é sem o pizzaiolo. Então, isso daí é algo que a gente vai ver. E a sociedade precisa estar preparada, né? Então, no Japão, surgiu essa ideia da sociedade 5.0, que é uma sociedade que vai ter que conviver em harmonia com a tecnologia. Se a gente não conseguir conviver em harmonia com a tecnologia, a gente vai liberar o caos social, né? A pandemia já trouxe uma escassez de empregos aí muito grande. Imagina com as tecnologias sendo empregadas, o que vai acontecer? E se as políticas públicas elas não avançarem no ritmo que estão avançando essas tecnologias 4.0, essa sociedade 5.0 nos preocupa muito. Falando ainda em conectividade e tecnologias como data center, computação em nuvem, né? A Consudata está bem posicionada ali com seu data center exclusivo para o segmento portuário, Centro Histórico de Santos ali, perto da lâmina d'água, né? Entre os principais terminais que operam no Cais Santista. Falar um pouquinho aí de Edge Computing, Cloud Computing, enfim, data center, Big Data. Guilherme, como que a Consudata se prepara com equipamento próprio e essas duas tecnologias, o Cloud e o Edge? Então, na realidade, o data center é a infraestrutura, né, civil tecnológica que armazena, abriga aí os componentes, sistemas de tecnologia. A cloud é um termo que surgiu aí no início da década de 2000, com o advento da virtualização de sistemas, a independência dos sistemas dos hardwares. Então, possibilitou que os sistemas fossem migrados para uma nuvem computacional dentro da internet, né? A internet sendo esse cerne da computação, e toda a parte de processamento passou a ser, digamos,
centralizada dentro dessa nuvem, né? Não é centralizada porque a nuvem é distribuída, mas de certo ponto saiu das bordas e passou para o centro da computação. No entanto, com o avanço aí das tecnologias de IoT, principalmente, onde nós temos uma série de sensores coletando informações, transmitindo essas informações, fazendo interações com máquinas, né? A gente está falando de portos inteligentes, cidades inteligentes, detectou-se aí uma deficiência da nuvem computacional, da cloud computing, por conta da latência, do atraso de rede. Então, hoje, o conceito de edge computing, que é a computação de borda, ou fog, que é a computação em nevoeiro, que é a mesma coisa, é você começar a trazer sistemas de missão crítica que demandem de resposta, demandem de tomadas de decisão em tempo real para as bordas, para as extremidades. Então, o futuro nos reserva grandes data centers concentrando a parte de cloud e data centers pequenos, distribuídos às vezes em uma quadra, para conseguir fazer o controle regional. Legal, nós estamos mostrando algumas imagens, né? Enquanto você falava, mostrávamos aí algumas imagens sobre esses sistemas operando. Você falou uma palavra aí muito interessante, antes da gente fazer uma parada por intervalo, IoT, né? IoT é a sigla para a internet das coisas, ou eu estou enganado? E o que a internet das coisas pode colaborar com o complexo portuário nacional? Vamos lá, a IoT sim, é a internet das coisas. A internet das coisas, diferente da internet dos humanos, é uma internet que visa interconectar sensores e máquinas. Então, a internet como nós conhecemos, a internet tradicional, ela é uma internet que presta serviço para os usuários. Então, você tem os serviços todos disponibilizados, você usa esses recursos. Na internet das coisas, nós temos aí sensores interconectados, coletando informações para que você tenha tomada de decisão do ponto de vista gerencial aí muito mais assertivas, previsibilidades. A IoT ela está num momento, seja no porto, seja na indústria, é muito bem resolvida, já temos diversos equipamentos implantados para fazer monitoramento telemetria. O que é monitoramento telemetria? Saber se um determinado dispositivo está funcionando e a telemetria, fazer uma medição de velocidade, fazer uma medição de temperatura, umidade relativa do ar. Agora, o que se pretende aí com a chegada do 5G é que esses componentes da IoT, eles nos propiciem comando e controle. Você realmente fazer controle remoto, por exemplo, no terminal portuário, você ter operadores operando grandes máquinas, os RTGs, os STS, os guindastes, fora dessas máquinas, dentro dos escritórios, com maior segurança. E no segundo passo, com algoritmos aí de machine learning, que esses algoritmos consigam aprender com o homem, de forma que lá na frente ele execute as operações aí, seja no porto, seja na indústria, de forma autônoma. Legal, pessoal. No segundo bloco, a gente vai fazer uma paradinha rápida. Tem aqui nas minhas mãos, isso aqui é um lacre eletrônico. Ele permite proteger, monitorar e verificar onde a carga está, desde o produtor até o destino final. O Guilherme vai explicar um pouquinho como é que funciona a tecnologia de RFID, de lacres eletrônicos, beacons, enfim, 5G, Wi-Fi, tudo que possibilita um importador e exportador monitorarem com segurança seus equipamentos dentro do complexo portuário. Fica aí, a gente volta já já. Voltamos com o programa Inteligência Portuária aqui na sua TV Tati, Band Litoral. Recebendo hoje Guilherme Passos de Souza, diretor de Operações e Estratégia da Consudata Comunicação de Dados. Eu tenho aqui na minha mão, para que vocês possam ver, dá um take aqui fechado em nós. Tchan, 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 tchan. É pesado esse tablet aqui, viu? É para ambiente industrial. O Guilherme vai explicar para a gente qual é a sua finalidade. Eu vou passar as mãos do Guilherme aqui. Tecnologia de ponta, robusta. Lembrando que a Consudata, né, Guilherme, para atender todas essas novidades de IoT, portos 4.0, enfim, internet das coisas, acabou fundando o Grupo Consudata com um pool de startups também que desenvolvem essas tecnologias, né? Não só aqui os beacons que estão aqui na minha mão, o Guilherme vai explicar o que o beacon faz, o lacre eletrônico que está aqui também. Enfim, vamos falar um pouquinho então dessa parte dos lacres eletrônicos, quais são as utilidades no Comex de forma geral e o que os beacons, os outros tipos de lacres que nem a gente tem aqui, acabam beneficiando aí o importador, o exportador, enfim, quem está sob o controle da carga num determinado momento, Guilherme. Fica à vontade. Vamos lá.
Para essa área de indústria 4.0, nós montamos 3 startups. A ideia foi que a Consudata, como empresa de quase 30 anos, ela já tem aí as suas soluções aí muito bem consolidadas. Os clientes contratam as nossas soluções sabendo que de uma entrega efetiva, de um funcionamento. E as tecnologias emergentes, a gente sabe que vai um tempo para ficarem maduras, né? Então, nós optamos aí por trabalhar com essas tecnologias novas em startups, até para poder agregar aí profissionais externos, empresas externas e somar skills. Dentre essas empresas, a gente tem a RBI Blockchain, que faz a parte de blockchain, a Real Tracking, né, que a gente está falando aqui dos lacres eletrônicos, fundada aí em 2017, e a 4ID. 4ID é uma empresa nossa especializada na área de IoT. Com relação aos lacres eletrônicos, né, você estava com ele em mãos, nós temos aqui um lacre para containers, que é o nosso carro-chefe, né? Esse modelo de lacre nós já utilizamos ele há quase 10 anos, mas inicialmente para fins logísticos. Foi em 2017, com o surgimento de uma portaria da alfândega, solicitando ou indicando o uso de lacres eletrônicos para cargas de exportação, que nós optamos aí por ampliar e fundar a startup. Dentre os modelos de lacres que nós temos, todos eles visam garantir a inviolabilidade da carga. Então, praticamente todos os dispositivos que nós temos hoje no mercado fazem rastreamento, monitoramento dos veículos, mas a carga fica sem essa proteção. Então, o nosso dispositivo é para proteger a carga. Temos 2 tipos de dispositivos. Esse dispositivo aqui que a gente acabou de mostrar, que é um dispositivo passivo, ele é um dispositivo que garante a inviolabilidade, ele não requer logística reversa, então é o nosso carro-chefe porque você consegue lacrar um container aqui e fazer uma validação door-to-door, por exemplo, lá no Japão, na Europa, na chegada, se aquela mercadoria ela foi violada ou não. E temos um outro modelo que não está aqui nesse momento, que é um modelo um pouco maior, quase o tamanho desse tablet aqui, que são os ativos. Esse sim tem rastreabilidade, tem a parte de GPS, mas no meio da cadeia de exportação ele necessita aí de uma remoção, de uma logística reversa que acaba complicando. Então, para algum tipo de operação, principalmente aí dentro de terminais, movimentações, ele se aplica, mas no âmbito geral, digamos assim, o lacre passivo é o que decolou no mercado. Além do lacre para containers, nós temos lacres aí para diversas outras finalidades. Esse daqui, por exemplo, é um lacre para granel. Nós utilizamos ele em caminhões, por exemplo, de combustível, para você certificar que as bombas não são violadas. Você consegue colocar ele em painéis, maquinários, para coibir aí o acesso não autorizado, malotes e caminhões baú, né? Esses caminhões que a gente vê pela rua, quando transportando cargas não fracionadas. Então, digamos que da indústria para o centro de distribuição, então você tem um processo aí bastante interessante, há diversos desvios de mercadorias, principalmente quando a gente está falando de alimentícios, né? Grandes grupos de proteína animal, agora com esse preço que a gente está aí da carne, por exemplo, fazer a proteção é algo que é bastante interessante. Então a Real Tracking ela vem com essa proposta de entregar inviolabilidade e rastreamento no transporte de cargas. Guilherme, agora para que a gente sempre tem a preocupação, enquanto um programa jornalístico, de falar para o público em geral. Eu estou aqui com esse lacre, né? E estou aqui com um crachá. Vamos traduzir aqui no meu inglês fraquíssimo, eu sei que você tem o inglês, né? O Guilherme, né? Identificação de objetos acelerando o seu negócio, né? Perfeito. Eu tenho um crachá aqui da 4ID, enfim. Primeiro, esse lacre aqui ele é descartável, né? Ele tem aqui a sua trava e ele tem o seu corpo. Vamos supor que ele esteja num container. E no meio do trecho, numa rodovia, por exemplo, um bandido rompe esse lacre. Significa que em tempo real o dono da carga sabe que isso ocorreu? Então, esse modelo que é o modelo passivo, não. Nós temos checkpoints ao longo do período do processo. Tipo praças de pedágio? Praças de pedágio, gates e terminais portuários. Então hoje, por exemplo, aqui no Porto de Santos, todos os principais terminais possuem as antenas aí da Real Tracking. Então quando a mercadoria chega, ao adentrar dentro desses terminais, a gente já consegue validar se ela está lacrada e se aquela mercadoria não foi violada no trânsito. A checagem em tempo real aí requer aquele lacre que é o lacre ativo, que tem aí todo o mecanismo de GPS e transmissão via rede celular. Então depende muito da aplicação. Se você for uma gerenciadora de risco
e você quer monitorar em tempo real a carga, o lacre que a gente vai utilizar é um outro modelo. Esse modelo é quando você quer fazer uma validação ponta a ponta. E em determinados trechos você conseguir identificar aonde que houve uma determinada fraude ou violação. Então é na transferência de responsabilidade. Então você tem o exportador que transfere a responsabilidade para o transportador, que transfere essa responsabilidade para o terminal, que transfere para o armador. Aonde é que teve o gap? Aonde que você teve a contaminação da mercadoria? Com esse lacre a gente consegue saber através dos checkpoints. E aqui eu vou pedir para a nossa produção dar um close fechado aqui, né? Eu tenho um crachá e tenho um beacons, né? Qual é o papel de cada um? Esse crachá vai ficar pendurado no pescoço de algum colaborador? Ou a ideia é outra? Qual é a tecnologia embarcada e a relação com o ser humano e com a produtividade do terminal? Então, na realidade, ambos são beacons, né? Então, eu também tenho outros aqui na minha mão, né? Esse pretinho aqui e esse Parece outro. mais um chaveirinho esse, né? Perfeito. Isso daqui é um beacon que mede luminosidade. Esse outro aqui é um beacon da 4ID que é acelerômetro, já eu explico o que é. Esse é o medidor de temperatura e o crachá é de localização. Então a ideia do crachá é você conseguir fazer uma localização sem GPS, triangulando antenas. Então a gente utiliza aí tecnologias IoT, seja LoRa, seja Bluetooth Low Energy, para conseguir fazer a triangulação e saber a posição de cada pessoa dentro de uma edificação, dentro de uma planta. Então você consegue com ele criar uniformes inteligentes, por exemplo. Se você costurar um equipamento como esse daí dentro de um uniforme, você consegue, por exemplo, entender e alarmar se um determinado colaborador, um visitante, adentrou numa área proibida. Por exemplo, uma área classificada. A gente tem nessa área de petróleo e gás diversas áreas que você não pode entrar com eletrônicos, é proibido o acesso àquelas áreas. Risco de explosão, Risco de explosão, evidentemente. E aí, esse tipo de solução, ele auxilia, né, no processo de identificação. Já os equipamentos aqui, os outros modelos de beacons, temperatura e umidade, serve para qualquer coisa, né? A gente aplica isso muito em painéis de energia, data centers, então os data centers são hoje monitorados com esse tipo de equipamento, a precisão é muito boa. Os acelerômetros são equipamentos que medem a inclinação de objetos com base na força G da Terra. Então, por exemplo, aviões, né, são controlados com base na sua inclinação. Com alguns dispositivos esses daqui e um bom algoritmo por trás, você consegue montar uma máquina autônoma, né, de forma que ela consiga ser conduzida com inteligência artificial. E a partir de luminosidade, né, se eu preciso entender se houve ou não alteração de luminosidade no ambiente, eu posso utilizar esse tipo de beacon. Então a 4ID ela vem com essa proposta. Nós temos hoje cases aí na área de monitoramento, telemetria, controle de almoxarifado nos terminais, então peças que antigamente eram extraviadas, hoje a gente consegue ter esse controle e em tempo real, que na medida que as peças vão saindo, a gente já vai fazendo esse inventário de que peças que saíram, há uma integração aí com os ERPs, tipo SAP, para que as baixas sejam feitas automaticamente. Então, a IoT é algo que se aplica muito, não só no porto, quanto na indústria e logística em geral. Legal, pessoal. Lembrando que essas tecnologias aí exemplificadas pelo Tenório, elas não são, pelo Guilherme, o Tenório está nos assistindo em casa, elas já são casos de sucesso, não somente no Porto de Santos, mas em outros portos do Brasil. Lembrando que o Grupo Consudata também atende vários portos do nosso complexo portuário nacional. Guilherme, temos que correr agora, a televisão é sempre um tempo muito curto, né? Tanto assunto interessante para falar, mas enfim, já saindo dessa parte de internet das coisas, tudo isso precisa de uma infraestrutura boa para funcionar, todos esses equipamentos, né? Fala um pouquinho sobre as novidades, vou te pedir para ser bem rápido, porque ainda quero falar de OCR e de drones inteligentes. Fala um pouquinho das novidades em fibras óticas, 5G, e você tem aqui o Wi-Fi 6E, é isso? Perfeito. Então, as fibras óticas é o tradicional, né? As fibras óticas hoje... São indispensáveis até hoje, né? Indispensáveis, são utilizadas em backbones por conta da sua alta capacidade de transmissão. A gente está falando em terabits por segundo, que é algo inimaginável do ponto de vista humano. Foi uma humano. revolução na humanidade a fibra ótica, Foi uma revolução, né? E continua sendo, cada dia mais, ela entrega mais capacidade de banda. O que a gente tem de novidade no setor de telecomunicações é a chegada do 5G, que o edital vai ser licitado agora dia 4 de novembro. Né? Então a gente até foi um mês bastante corrido para conseguir aí fazer a participação da empresa, fazer o atendimento regional aí com essas tecnologias. O 5G ele vem para transformar o que a gente entende como IoT, como a gente entende como portos e cidades inteligentes, por entregar uma grande capacidade de banda.
O 5G é dividido em duas partes, o Low 6, que são frequências baixas, próximo da telefonia celular atualmente. Eles vão fazer um upgrade, aí, digamos assim, um aumento na 4G que a gente conhece, em torno aí de 20, 30 vezes. Já acima de 23 GB, que são as faixas milimétricas, a gente vai para a ordem aí de 100, 200 vezes mais capacidade do que a gente tem hoje no 4G. A dificuldade do 5G, evidentemente, é que o edital da Anatel, ela privilegia as grandes companhias, né, as grandes operadoras. Então, os pequenos, os regionais, ficam com algumas fatias muito reduzidas. E o Wi-Fi 6 surge aí como uma oportunidade bastante interessante, porque ele não depende de licenciamento da Anatel. Então, ele concorre muito bem com o 5G faixas milimétricas, né, tanto em termos de performance, quanto em termos de área de amplitude de atendimento, né. O 5G baixo das faixas de telefonia, ele consegue atender uma região maior. Já o 5G faixas milimétricas, entre um raio de 100, 200 metros, que é o que o Wi-Fi 6 proporciona. Então a gente aposta bastante também aí no Wi-Fi 6 para esse atendimento dessa indústria, dessa modificação aí de comando e controle com inteligência artificial na área portuária. Legal, Guilherme. Agora a gente vai ter que ser um ping-pong rápido, hein? Vamos lá. Vamos lá? Radar civil. O que é a tecnologia e para que serve no complexo portuário, OCR e drones inteligentes. Então vamos lá. O radar, nós utilizamos uma tecnologia israelense que eu conheci em uma feira, trouxe para o porto para fazer monitoramento do canal. Então nós tínhamos uma dificuldade muito grande de monitorar o canal, principalmente à noite e dias de chuva. Então câmeras não conseguiam identificar embarcações pequenas contaminando grandes navios. Então o radar ele foi posicionado e resolve, está amplamente testado e aprovado com louvor, digamos assim. A tecnologia de OCR e LPR são tecnologias de reconhecimento de caracteres, de letras e números dentro de uma determinada imagem, dentro de determinado filme. No porto é muito utilizado nos gates, então desde 2010 que a portaria 3518, apesar da Consudata ter implantado já anteriormente a isso, em 2008 nós já tínhamos gates com ACR, mas foi a partir de 2010, 2011 com a 3518 que isso se disseminou. O ACR vem sendo utilizado na entrada e saída dos terminais para fazer o controle de qual veículo que está chegando, qual o container de forma automática. Como o OCR hoje se popularizou, a gente tem boas soluções nacionais, o preço reduziu e a gente está conseguindo avançar com o OCR para auxiliar na operação interna dos terminais. Então a gente tem aí cases aí já dentro das plantas dos terminais. E a outra tecnologia que você comentou... O drone inteligente. O drone inteligente, né? Perfeito. O drone inteligente foi uma novidade que nós trouxemos para o Porto de Santos o ano passado, para fazer ronda ostensiva. Então, aquela ronda onde você tem o operador, né, o carro que você precisa ir até um determinado ponto, ou fazer contramedida. Você detecta algum problema, manda o drone lá para atuar. O drone tem duas funções, desde fazer monitoramento perimetral, mas para mim uma que é a principal, que é a inspeção de maquinário. Então você não precisa colocar pessoas trabalhando em altura, problema com segurança do trabalho, perigo de queda, você manda o drone lá, ele faz toda a inspeção e você consegue ter aí uma maior produtividade e segurança. Legal, imagine o drone monitorando um grande incêndio ou o foco de um grande incêndio ou a manutenção de tubulações, esteiras, guindastes, containers, enfim. Em vez de um trabalhador se arriscar, você tem um operador embaixo ou até drones trabalhando de forma inteligente com presets, fazendo esse trabalho minuciosamente com câmeras em alta definição. Nosso tempo acabou, Guilherme. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. A Consudata e as empresas aí do grupo agradecem aí a participação. Obrigado à TV Tati aí pela abertura, Band Litoral. Sucesso aí para vocês. Legal, pessoal. Lembrando, semana passada a gente sorteou 2 brindes da T2S Tecnologia. Lembrando que os ganhadores foram Luciane Faria, da Santos Brasil Logística, e Leonardo Cardoso, da Cinecat System. Foram pessoas que compartilharam e estavam assistindo em tempo real o nosso programa na sua TV Tati, aqui no Olho da Band. Voltamos na semana que vem. Um forte abraço a todos. Valeu, pessoal! Inteligência Portuária. Apoio T2S, software para o setor portuário.